Hoje vou iniciar uma sequência de vídeos sobre inclusão escolar. Vamos pensar, vamos refletir e compartilhar com vocês algumas possibilidades de intervenções para trabalhar com a turma toda. Mas antes disso, quero apresentar para vocês qual é a ideia que eu tenho sobre inclusão escolar. Pensando na relação da inclusão com o processo de aprendizagem e como que a gente pode aprender com as diferenças. Eu quero convidar vocês a pensarmos sobre o que é ser uma criança, que criança que nós fomos e como é a criança de hoje. Mas é importante pensarmos qual é a origem do nosso saber sobre a criança. Seria o que estudamos, aquilo que os outros dizem sobre o que é ser uma criança, o que lemos, ou o que a gente escuta da criança sobre o que ela tem a dizer sobre elas mesmas. Mas e se essa criança tiver uma deficiência, algum transtorno? O que nos fará mais sentido? Também precisamos pensar o que sabemos sobre o desenvolvimento e a aprendizagem de qualquer criança. A maneira de se comunicarem, as formas de linguagem que utilizam, a relação que elas estabelecem com o tempo e espaço, com o próprio corpo, como se dá a construção do pensamento. Saber sobre esses aspectos que envolvem qualquer criança é fundamental para pensarmos o processo de inclusão escolar. É interessante também considerarmos os aspectos que fazem parte da vida de uma criança. Os choros, as birras, as alegrias, as risadas, as agitações, as brincadeiras, as doenças, os carinhos. Mas, novamente, se ela tiver alguma deficiência ou algum transtorno, para os adultos, isso é um grande desafio. Professor, direção, qualquer adulto, a primeira coisa que ele se interroga é: mas que deficiência que é essa? Que transtorno que é esse? Será que ela vai conseguir ficar na escola? Será que ela vai conseguir aprender? Será que eu vou conseguir ensinar essa criança? Às vezes até questões simples como: quem vai empurrar a cadeira de rodas? Como vai fazer para subir as escadas? Eu não tenho formação para trabalhar com uma criança que tem esse tipo de deficiência. Mas para crianças, a inclusão é uma diversão. Porque nenhuma criança nasce com preconceito. Nenhuma criança nasce separando o diferente. Nenhuma criança nasce impedindo que uma criança negra chegue perto, que a outra não brinque porque tem uma deficiência, que a outra não brinque, não participe porque tem porque baba, porque tem uma dificuldade para entender. Não. A criança, ela, quando se vê diante da diferença, ela se aproxima, ela tem a curiosidade de saber o que é isso. E aí, ela quer saber por que a criança está sentada na cadeira de roda, ela quer experimentar essa cadeira de roda, ela pergunta se ela pode sentar na cadeira de roda, E às vezes, se o adulto souber mediar essa aproximação, vira uma grande novidade, uma grande aprendizagem, uma vivência para todos. Outras crianças já querem saber se o coleguinha gosta de vir para a escola, Se ele gosta de brincar, se ele quer ajuda. Tem criança que chega para o outro e fala: mas você não fala? Porque ele sequer percebeu, às vezes, que o colega não fala, porque tem um problema de fala, porque ele é surdo, então ele não aprendeu, não tem a questão da oralidade, ou porque ele é um autista, um aluno com autismo num grau que compromete a linguagem, a comunicação. Não. As crianças, elas simplesmente querem brincar. Às vezes o que elas fazem é somente sorrir uma para a outra e começar a brincar. Interessante considerarmos que somos nós adultos que vamos ensinando para as crianças que ser diferente é algo errado. Deveríamos aprender com a maneira com que as crianças são capazes de conviver entre si, simplesmente pelo desejo de estarem juntas, independente das suas diferenças. E aí é interessante que o desejo de brincar, de querer estar junto, ele supera até a falta de brinquedo. Ele supera a mão que consiga pegar o brinquedo, os olhos que consigam enxergar o brinquedo. Simplesmente pelo desejo de inventar e reinventar essas brincadeiras. Não podemos esquecer
que a simples presença de uma criança nos traz diariamente a dimensão do novo e do diferente. Todo dia nasce uma nova criança. Nenhuma criança é igual à outra. E cada vez que nasce uma criança, ela traz novos desafios para todos nós. E pensar em inclusão é considerar essa novidade, é considerar esse diferente com a qual convivemos e trabalhamos todos os dias. Mas como que vamos promover essa interação entre o novo e os processos de aprendizagem? É a partir dessa pergunta que eu quero convidar vocês a refletirmos, a partir de hoje e das próximas publicações, sobre a importância do processo de inclusão escolar para os processos de aprendizagem humana. Nos próximos vídeos nós vamos começar a ver isso com mais detalhes, vamos ver propostas de atividades em que a gente possa intervir com os alunos, mostrando esse aspecto, relação da inclusão, da diferença com os processos de aprendizagem. Vamos pensar juntos?